Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 11. Atos 16, capítulo 16, versículo 11, fala sobre a conversão de Cristo e a sua casa. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, Atos 16, versículo 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samorácia, e no dia seguinte para Neápolis, e lá rumamos para Filipe, que é a cidade mais importante deste distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. E assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgas que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Amém? Só até aí. Senta dando glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler aqui o tema da campanha, porque eu também quero dar um testemunho. E o tema da campanha é Apocalipse 3:8, que diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tendes pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Irmão, alguns irmãos sabem que eu estava com um problema sério na minha casa, referente à luz. Eu vinha desde o ano passado, porque, como nós sabemos, um prédio, quando é que nem aqui na igreja, a corrente que entra para o prédio da igreja é trifásica. Lá no meu prédio também era trifásico. Só que de um dia para o outro estourou 2 fios e só ficou monofásico. Um monofásico para um prédio não tem condições. Então eu vim orando, pedindo a Deus, clamando a Deus para que nenhum geladeira, televisão, nada viesse a queimar, porque toda hora a luz caía. E muitas vezes desligava, porque era muito apartamento para
pouca energia que vinha entrando. E desde o ano passado eu orando, pedindo a Deus, mas irmão, muitas vezes o cristão ele sofre, porque o cristão ele tem que ser correto. O cristão, a palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. O nosso testemunho é importante diante daqueles que vivem em nossas voltas. E eu vinha passando dificuldade lá por causa disso. Eu tinha que dar o testemunho que eu cria num Deus que é possível fazer o impossível. Um Deus que, quando nós temos pouca força, a força não vem de nós, mas a força vem do Senhor. E muitos lá resolveram seus problemas, porque é fácil, não tem compromisso com Deus, pode mudar. E assim foi feito. A maioria resolveu o seu problema. O meu continuava lá. Porque você sabe, se você fazer alguma coisa fora da lei, além de você estar dando mau testemunho, Deus vai te repreender de uma certa forma, e aqueles que estão à sua volta, todos podem fazer coisa errada, mas o cristão não pode. É logo apontado. Eles ali, cristão, descrente, está fazendo isso. E eu vim sofrendo desde novembro do ano passado. Então, para mim não tomar tempo aqui e entrar na palavra de Deus, quando surgiu essa porta, a campanha das portas abertas, eu falei, Senhor, é nessa campanha, eu vou entregar meu problema nas tuas mãos, eu creio, tu sabes que para mim está difícil, como a palavra fala, a porta que tu abre, ninguém pode fechar, e a que tu fecha, ninguém pode abrir, porque todo o poder pertence somente a um, é ao nosso Deus. E ele fala ainda aqui no tema da campanha, tendo pouca força, eu tinha pouca força ali para pelejar. Eu falei, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, porque tu é o nosso Senhor. Tu é aquele que peleja, tu é aquele que quando entra numa batalha, não entra para perder. E eu falei, nessas 7 campanhas, Senhor, nessas 7 semanas da campanha, eu creio que tu vai me dar a vitória. E vim para sexta-feira aqui no primeiro dia da campanha, irmão. Entreguei ao Senhor esse problema. Falei, Senhor, 7 semanas, eu confio que no final dessas 7 semanas eu alcançarei a minha vitória. Vim domingo para a escola bíblica dominical. Acabou a escola dominical, fui para casa. Irmão, quando eu cheguei em casa, eu glorifiquei o Senhor, porque eu não pensei que o Senhor ia me responder tão rápido. Sexta-feira eu entreguei aqui ao Senhor. No domingo, o Todo-Poderoso respondeu. Resolveu o meu problema. Foi consertado, a luz voltou, está tudo normal agora. O problema, aleluia, foi resolvido. E o nosso Deus é aquele que responde, aquele que clama a Ele com fé, não colocando as suas próprias forças, mas confiando no poder do Salvador. Eu falo, irmão, eu não pensei que Deus ia responder tão rápido. Mas esse é o nosso Deus.
é o Deus que pode e tem poder para nos surpreender. Você veio aqui nessa noite, aleluia, pode ser que você fale, eu não tenho como, eu não sei como fazer, não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Nessa noite, Deus pode te responder aquilo que tu vem buscando e pedindo a Ele há muito tempo. Peça somente, entrega na mão dEle, confia nele, porque o mais Ele pode fazer. A campanha não é porta aberta? É porta aberta para tudo, irmão, para a salvação, porque nós temos pouca força, muitas vezes, para resolver nossos problemas, mas o nosso Deus é aquele que tem todo o poder. Amém? Glória a Deus. Então aqui na palavra de Deus, nessa noite, uma porta se abriu. E a porta que Deus abre, de forma alguma ninguém pode fechar. Paulo, aleluia, colocou no seu coração que tinha o propósito de pregar, mas o intuito dele era de ir para um lugar. E diz a palavra que o Espírito Santo falou para ele: vai para Macedônia, porque lá eu abri uma porta. Muitas vezes nós não entendemos quando o Senhor coloca barreira em certa coisa na nossa vida que a gente não consegue andar numa direção, e Deus, aleluia, nos força a ir para outra direção. Obedeça à direção de Deus, obedeça ao Espírito Santo, porque quando Deus te embarrera de você caminhar numa direção e te coloca para outra, obedece o Espírito Santo, porque é Deus, aleluia, abrindo uma porta, uma direção para nossas vidas. Foi isso que aconteceu aqui com Lídia. A palavra de Deus diz que ela era uma mulher de Tiatira. Mas o que ela estava fazendo em Filipe? A Bíblia não fala. Mas a palavra de Deus também fala que ela era temente a Deus. Ela acreditava no Deus Criador, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela era temente a Deus. E creia, aleluia, muitas vezes Deus nos coloca numa direção que nós não entendemos, mas quando a direção vem da mão de Deus, é porque Ele quer um propósito na nossa vida. Por que a Bíblia fala que ela era de Tiatira? Aqueles que acompanhavam aquela época de lá em que Lucas escreveu, certamente sabia o motivo que ela saiu de Tiatira e foi para Filipe. Com certeza, aleluia, foi direcionada pelo Espírito Santo. Sai de Tiatira, vai para Filipe, porque é lá que eu tenho para você marcado um encontro para ti. Muitas vezes, irmão, olha para nós mesmos. Eu olho para mim. Eu já falei aqui diversas vezes, eu nunca pensei que eu ia ser cristão. Toda na minha vida eu era contra cristão. Mas um dia que Deus falou comigo, me deu uma direção, eu fui e obedeci. E graças a Deus que eu obedeci, porque hoje eu estou aqui para testemunhar. Já tive 3 vezes, irmão, uma arma colocada na minha cabeça. Mas o inimigo nunca pôde disparar aquele revólver, porque não era permissão de Deus. E eu ainda não era crente. Mas Deus já tinha um propósito comigo lá na frente. Deus já tinha escrito umas linhas a meu respeito. Eu tinha apenas que obedecer aquilo que Deus escreveu. Porque Deus escreveu nas nossas vidas, irmão, na nossa caminhada.
cabe a mim decidir se eu quero apagar, passar uma borracha naquilo que Deus escreveu para mim, ou eu quero escrever a minha própria vida. E quando eu quero escrever minha própria vida, eu posso me dar muito mal. Mas quando eu obedeço à vontade de Deus, tudo vai bem. É como o irmão falou, nada vai ser fácil, mas a vitória é garantida. Paulo sofreu, como o pastor falou, espinho, aleluia, pedrada, chicotada, de tudo quanto é forma, mas a palavra de Deus foi pregada e chegou até nós. Então diz a palavra de Deus que Paulo, quando entrou naquela cidade, ele tentou pregar a palavra, orar, saiu para a oração. E quando ele saiu para a oração, tinha um grupo reunido de mulheres, diz a palavra. E aquelas mulheres começaram a ouvir a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Muitos não dão valor para isso. Mas eu tenho que estar preparado a todo momento para pregar a palavra de Deus, porque eu não sei que lá na frente eu saio por intento, por intento. Mas eu não sei se Deus está programando aquele intento que eu programei. Paulo saiu para orar, mas quando ele chegou ali tinha um grupo de mulheres e acabou ele pregando a palavra de Deus. E no meio daquelas mulheres tinha uma mulher que era temente, que conhecia o Deus Criador, o Deus de Abraão e Isaac. E quando ela começou a ouvir a palavra, certamente ela já sabia da vinda do Messias. E quando Paulo ali falando que o Messias já tinha vindo, e o Messias era Jesus, que começou ali a explanar a palavra, a explicar a palavra, ela começou a entender tudo aquilo que ela já tinha ouvido falar de Deus. E diz a palavra de Deus, que Deus lhe abriu o coração. O coração dele é aberto. Não é quando eu quero, não. É quando Deus quer, quando a palavra penetra, porque a palavra ela é poderosa, aleluia, para fazer muito mais além daquilo que pensamos. A palavra me dá força para eu negar e falar não para o pecado. A palavra, aleluia, me coloca e me ensina a obedecer a Deus e a conhecê-lo. E diz ali que a palavra entrou no coração daquela mulher. E quando a palavra entrou no coração daquela mulher, aqui parece que foi tudo rapidinho, né? Mas muitas vezes a palavra está escrita numa linha, num versículo, mas às vezes aquele versículo levou tempo. A palavra diz que Lídia foi batizada e também da sua casa. Irmão, não desanima, porque muitos podem falar assim, aquele ali não teve jeito. Entrega na mão de Deus, não entrega não, meu irmão. Porque quando você fala assim, entreguei na mão de Deus, agora é Deus que faça a obra, é que você já está abandonando a fé naquele que você tem orado. Continua orando por ele. Continua jejuando, continua clamando, aleluia, porque o Deus que pode abrir o coração, aleluia, ele também está aqui nesse lugar e pode ir lá onde o coração está clamando. E diz que o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher e ela pediu o batismo. E quando foi batizado também os da sua casa, alcançaram a salvação, aleluia. E diz a palavra de Deus que ela constrangeu aquele grupo para ela
eles poderem ficar na sua casa. Sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você, irmão? Quando o Espírito Santo toca em nós, quando ele trabalha no meu, no seu coração, a gente tem amor pela obra. A gente ama fazer o melhor para o Senhor. Não fazer de qualquer maneira, não fazer para Deus aparecer, não fazer para ganhar glória, não. Mas fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu com aquela casa que foi aberta? Virou uma igreja. A igreja de Filipenses. Uma igreja poderosa. E sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja abençoou a Paulo em toda a sua caminhada. Se você ler lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10, Paulo fala: dou glória por essa igreja, porque a obra que foi iniciada ali no primeiro dia permanecia até aqueles dias. E que aquela igreja nunca tinha deixado faltar nada para Paulo. Em tudo tinha suprido. Muitos falam assim: esse negócio de campanha de prosperidade é furado. Algumas são. Mas eu te digo, Deus pode nos prosperar de várias formas. Aquela igreja prosperou tanto que bancou Paulo em todo o seu ministério. Diz aqui a palavra que Lídia era vendedora de tecido de púrpura. Sabe o que representava naquela época, irmão? A púrpura era um tecido que era difícil e era caro. O tecido ficava meio vermelho, meio roxo, e era difícil trabalhar, fazer um tecido assim, e esse tecido era caro. E por ser caro, aqueles que compravam esse tecido tinham muito dinheiro. Diz até, aleluia, estudioso, que esse tecido era feito para reis e majestade. Então, a gente vê para quem a Lídia vendia todos os seus produtos e cada vez prosperava mais. Mas aí eu te pergunto, ela entregando a sua vida a Deus, tendo comerciantes ricos, será que foi fácil a sua vida? Porque naquela época, falar de Jesus, nem todos aceitavam. Porque o Evangelho era considerado escândalo por muitos. Então, eu te pergunto, foi fácil para Lídia? Não foi fácil. Mas em toda a sua luta, ela certamente, a Bíblia não fala, mas certamente ela venceu. E ali, vencendo, aleluia, junto com aquela igreja que prosperou, aleluia, e venceu. E era uma igreja alegre, aleluia, porque tinha vários testemunhos sendo contados. Você acredita, irmão? O que essa palavra traz para nossas vidas? Que quando eu abro o meu coração para Deus, quando eu abro o meu coração para a obra, para fazer a obra de Deus, conforme Deus quer, não é uma porta que se abre na nossa vida, não. Deus tem o poder de abrir várias portas. Muitas vezes Ele não abre a porta do jeito que eu quero, mas vai abrir uma porta que vai te dar uma prosperidade, aleluia, que a qual você nunca vai esquecer. Irmão,
O que eu tenho visto que Deus fez na minha vida, a partir do momento em que eu recebi a palavra e entreguei minha vida a Ele, irmão, é tremendo. Eu já falei aqui para muitas coisas, eu não posso falar muito por causa da hora, mas eu tive bronquite asmática, induzido pelo inimigo, muitas vezes sem saber. Tentei me matar, já falei aqui várias vezes, porque eu sentia falta de ar e queria enfiar uma faca no nariz para aumentar o buraco para poder respirar. Isso é suicídio. Mas quando eu conheci a Jesus, irmão, tudo isso acabou, porque várias portas se abriram na minha vida. Eu conheci o Evangelho, conheci o poder de Deus, conheci o Espírito Santo me guiando, irmão. E sei que muitas portas o Senhor ainda tem para abrir na minha vida. Apenas aguarda no momento certo, o Senhor vai abrir essa poderosa porta. Eu não sei qual a porta que tu veio pedir aqui hoje, mas uma porta, uma coisa eu sei. Deus, aquele que tem todo o poder, está aqui. Ele tem o poder para te ouvir, porque seus ouvidos não estão agravados. Nem tua mão está encolhida para que te possa salvar. Mas o Senhor Todo-Poderoso está aqui nessa noite para te ouvir. Ouve a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque você verá a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. E você vai ver que muitas vezes você não precisa fazer força nenhuma. Porque quem nos capacita e quem realiza uma grande obra é o Senhor dos Exércitos. Creia. É claro que eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer a minha parte. A parte do possível. A parte do possível, nós aqui já fizemos, saímos da nossa casa, chegamos aqui. A parte do possível, eu vou abrir a minha boca num clamor e vou clamar ao Senhor. Agora, a parte do impossível, responder, é com Ele. Entrega para Ele, porque o mais virá na sua vida. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade.